pergunta que foi passada para mim é: como vai a nossa eclesiologia? E eu quero começar esse bate-papo pensando numa frase que foi atribuída a Anselmo de Canterbury, outros falaram que foi outro pensador, mas que diz o seguinte: nas coisas essenciais, unidade; nas não essenciais, diversidade; mas em todas as coisas, caridade. Creio que esse deve ser o nosso pensamento, e como batista, essa é uma das nossas marcas, né? Ou deveria ser uma das nossas marcas. Mas essa frase, para mim, eu escrevi porque para não perder o foco. Essa frase, para mim, ela representa muito do que é ser batista. Muitas vezes estamos discutindo por coisas que não são essenciais, né? E quem é batista de carteirinha ou de muito tempo, lembra que a gente até discutia sobre a cor da cortina. Teve assembleia e gente saindo nos tapas por causa da cor da cortina que ia colocar. Mas ser batista é lidar com as diferenças do outro, sem perder o respeito do outro, discutir ideias e pensamentos sem ofender pessoas. Gostei quando o Alonso já abre com essa mesma perspectiva. É não discutir, discutirmos os pensamentos e não as pessoas. Porque, infelizmente, hoje, muitas pessoas, ao debater, quando ela não tem argumento, usa a lama. Né? Quando não tem um argumento contrário ou não consegue refutar o pensamento do outro, resolve atacar a pessoa. E nós, batistas, sempre fomos marcados pela liberdade de expressão, sempre fomos marcados pela diversidade. Eu estava lendo a biografia do Voltaire, e a biógrafa que escreveu o livro intitulado Os Amigos de Voltaire, ela usa uma seguinte frase para falar um pouco sobre ele: posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Isso, para mim, reflete muito do que nós somos, tá? Do que nós, batistas, pensamos e cremos. Essa frase descreve muito do pensamento, da nossa liberdade de expressão, que é uma das nossas marcas. E é preciso lembrar que nós não temos nenhum papa, né? Nós não temos nenhum papa que a gente tem que prestar reverência e dizer: olha, ele falou, então está falado. É claro que isso na teoria, que na prática alguns colocaram líderes nossos como papas. Não quero citar nenhum nome para não faltar com a ética, mas às vezes a gente coloca, porque foi o Marcelo Longo que falou, então é lei. Né? Estou brincando, estou usando o Marcelo Longo, que é amigão de muito tempo. Um líder que fala em nome dos batistas. Eu fico muito abismado quando eu ouço pessoas dizendo: eu estou falando em nome dos batistas. Nem o presidente da convenção, com todo respeito, nem o presidente da convenção fala em nome de todos os batistas. Ele pode falar em nome até da CBB, da CBS, mas não em nome dos batistas. Né? Porque a gente precisa lembrar que a denominação vem antes da instituição. A denominação vem antes da convenção, antes de qualquer órgão que nós tenhamos criado. Mas antes de falar sobre o tema e tentar responder a pergunta, eu preciso pontuar duas verdades contextuais minhas. Primeiro, eu vim de uma igreja batista de linha independente, tá? Tradicional, cujo livro de cabeceira era o Rastro de Sangue. Uau! A ceia era ultra restrita. O meu pastor, quando eu fui para o seminário em 95, que aí eu tenho contato com a Convenção Batista em 95, aos 25 anos, ele fala assim para mim: cuidado, você vai fazer teologia? Eu já vi muita gente ficar doida fazendo teologia. No meio pentecostal, eu ouço meus alunos falarem o seguinte, que os pastores falam para eles: cuidado que a teologia vai te esfriar. Então, quando eu entrei na teológica, eu tive um pensamento. Eu coloquei algumas metas diante de Deus. A primeira, que era terminar o curso de teologia em 4 anos, que naquela época era créditos, né? E eu encontrava seminaristas que estavam 5, 6 anos, até 8 anos lá, para poder terminar o curso. Então, minha meta era terminar o curso em 4 anos. A segunda meta era, antes de terminar o curso,
eu já ter definido minha vida ministerial. Por quê? Presenciava também gente que terminava o curso, não era ordenado, ficava num limbo ali, aí não era nem chamado de seminarista, nem pastor. Isso me preocupava muito. E quando eu estava no último ano, Deus me deu o privilégio de de dirigir uma congregação. Eu acho, Alípio, e aí vai para a convenção e para a ordem, eu acho que todo seminarista tinha que ter experiência de passar por uma congregação. Porque a congregação ela nos ajuda a amadurecer muito, né? Bom, e a terceira meta que eu coloquei era que eu terminasse o curso sem me desviar. E uma frase que eu coloquei foi a seguinte: a teologia não desvia, ela revela o desviado. Né? Então eu coloquei eu estou falando isso para que os irmãos entendam o que eu vou apresentar aqui. Então a minha visão inicial batista passa pela ideia histórica do JJJ. Eu entrei na teológica acreditando que nós éramos Jerusalém, Jordão, João. Que os batistas vêm desde o tempo de João o Batista. Né? Os princípios batistas, ceia ultra restrita. E, como eu já disse, essa minha igreja era contra a convenção. Tínhamos as igrejas independentes que se reuniam em intercâmbios e quando necessitava, no caso de ordenação de um pastor ou diácono, convidava os pastores. Outra verdade foi na época que eu estudava na teológica, que foi a minha primeira grande crise denominacional. E qual foi essa crise? Foi a relação entre os batistas e a maçonaria. Quando a gente começa a estudar a história dos batistas e vê a presença da maçonaria muito forte no meio batista, né? E eu falo que foi uma crise porque eu fiquei pensando, como que um pastor pode ser maçom? Eu não vou entrar no mérito da coisa aí, se alguém aqui não me leve a mal, não. Mas uma coisa que me deu continuidade foi saber o seguinte, que a Igreja Batista é local e autônoma. Eu não vou responder pelo outro pastor batista. Eu vou responder pela minha vida e pela igreja que eu pastoreio. Isso acalmou meu coração. E eu escolhi ser batista. Eu amo ser batista. Eu amo a nossa independência e a nossa autonomia. E quando nós falamos de autonomia, talvez aí que entra o grande problema, porque não existe autonomia na totalidade da palavra. Porque se não se torna autonomia, se torna anarquia. Nós temos autonomia, mas não somos anarquistas, graças a Deus. Falar sobre eclesiologia batista, então, não é uma tarefa fácil. Haja vista que já começamos a discussão da nossa própria origem. Se nós somos lá de marquistas, né, JJJ, se nós somos anabatistas, ou se nós somos separatistas ingleses. E pensando nisso, a gente precisa entender que a corrente de origem dos batistas que você defender vai influenciar também a sua eclesiologia. Tá? Vindo para cá com o Gerson, nós estávamos conversando sobre essa questão. E é importante salientar que, apesar das nossas diferenças, nós temos algo que nos une, que é mais importante. As teorias da origem dos batistas influenciam também a nossa eclesiologia. A nossa eclesiologia, como conhecemos hoje, ela é congregacional, ou seja, somos uma igreja local no molde neotestamentário, tendo oficiais, pastores e diáconos, e assembleia com a sua soberania. Isso é legal, mas infelizmente não é isso que nós temos visto na prática. Criamos as convenções e associações com o objetivo de mantermos a unidade, identidade e cooperação. Guardem isso. Criamos para manter unidade, identidade e cooperação. Temos dois grandes problemas. Há uma limitação da ação. O primeiro grande problema, há uma limitação da convenção nas igrejas, de ação da convenção nas igrejas, até onde a convenção pode trabalhar com as igrejas. E a outra pergunta é até onde a convenção pode ir e o que é uma eclesiologia batista.
Aí eu fui para a nossa declaração. A nossa declaração de fé vai dizer o seguinte: igreja é uma congregação local, e aqui, obviamente, nós estamos delimitando aos batistas da convenção. Não estou falando de outros segmentos batistas, mas o nosso. Local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. E é nesse sentido que a palavra igreja é empregada no maior número de vezes nos livros do Novo Testamento. Tais congregações são constituídas por livre vontade dessas pessoas, com finalidade de prestarem culto a Deus, observarem as ordenanças de Jesus, meditarem nos ensinamentos da Bíblia para edificação mútua e para a propagação do Evangelho. As igrejas neotestamentárias são autônomas. Tem, perdão, eu me atrapalhei aqui. São autônomas. Tem governo democrático, praticam a disciplina e se regem em todas as questões espirituais e doutrinárias exclusivamente, e é bom a gente grifar isso, exclusivamente pela palavra de Deus, sob orientação do Espírito Santo. Há nas igrejas, segundo as Escrituras, duas espécies de oficiais, pastores e diáconos. As igrejas devem relacionar-se com as demais igrejas da mesma fé e ordem e cooperar voluntariamente nas atividades do reino de Deus. O relacionamento com outras entidades, quer seja de natureza eclesiástica ou outra, não deve envolver a violação da consciência, o compromisso da lealdade a Cristo e a sua palavra. Cada igreja é um templo do Espírito Santo. Há também no Novo Testamento outro sentido da palavra igreja, em que ela aparece como reunião universal dos remidos de todos os tempos, estabelecidas por Jesus Cristo e sobre ele edificada, constituindo-os no corpo espiritual do Senhor, do qual ele mesmo é a cabeça. Sua unidade é de natureza espiritual e se expressa pelo amor fraternal, pela harmonia, a cooperação voluntária na realização dos propósitos comuns do reino de Deus. Então, na minha leitura, falar sobre eclesiologia é entrar no vespeiro, porque em nome da autonomia temos feito coisas contrárias às Escrituras e contrárias à nossa declaração de fé. Uma vez que a nossa declaração de fé é baseada nas Escrituras. Mas hoje nós temos igrejas nossas que já não respeitam a questão do sistema congregacional. Então, estão mais num sistema de franquias, ou de franchise, né? Igreja aqui, que tem lá, tem acolá, e tem... Então, nosso sistema de congregacional já não é tão congregacional. Segundo, outras com sistema de enlatados americanos. Trazem os enlatados americanos, colocam aqui, acha que... E aí alguém já brincou que é tanta sigla, MDA, DNA, ABCD, FGH, e aí vai. Né? Temos igrejas que têm vários tipos de oficiais. Pastores, presbíteros, diáconos e até apóstolos. Nós temos igrejas dentro da nossa convenção que são apostólicas. Né? Deixa quieto. Isso me faz lembrar uma frase de A.W. Tozer, no seu livro A Ausência dos Dons, a Tragédia da Igreja, que ele diz o seguinte: se Deus tirasse o Espírito Santo deste mundo, boa parte daquilo que a igreja está fazendo prosseguiria, como se nada tivesse acontecido e ninguém notaria a diferença. Porque muitas igrejas estão presas a metodologias de crescimento e etc, etc. E parece que o Espírito Santo fica de lado ali. Mesmo porque, às vezes, batista não gosta de falar do Espírito Santo, que vai associar com o pentecostalismo, que é um outro erro. Né? A gente tem que entender que nós cremos no Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo e na ação do Espírito Santo. Mas vamos lá. Então, tratando de eclesiologia, posso dizer que muitos estão focados em estratégia de crescimento e perdendo a visão da igreja, que a missão da igreja, que é adorar o Senhor, que é levar pessoas a adorar o Senhor. A missão da igreja, eu gosto de uma frase do Ronaldo Lidório que veio agora à minha mente, que o Ronaldo Lidório disse que o papel da igreja é morrer. Ela tem que morrer para o mundo e viver para Deus. E fazer como semente. Nossa missão é adorar o Senhor. Nós pregamos, nós evangelizamos, nós batizamos, nós fazemos tudo para levar as pessoas a adorar a Deus. A missão da igreja é adorar o Senhor.
Tratando então da nossa eclesiologia, nós temos essas duas instituições que, ao meu ver, tratam da nossa eclesiologia, ainda que de forma representativa, que é a Convenção Batista e a Ordem dos Pastores. Cabe lembrar que a Ordem é um órgão para-eclesiástico que teve sua origem no propósito de cuidar dos pastores e das famílias dos pastores. Essas instituições foram criadas com o objetivo de comunhão, identidade e missões. Ou seja, foram criadas para servir. A gente precisa resgatar a ideia que a convenção ela é serva das igrejas. E não o contrário. Não estou falando da liderança, não estou falando de líderes especificamente, estou falando de que, para muita gente, a convenção criou as igrejas. E a gente esquece que a convenção existe por causa das igrejas. Né? O papel da convenção é servir as igrejas. Eu sei que o Alípio não vai contrário ao que eu estou pensando, que a gente já conversou sobre isso. Mas muitas vezes as pessoas pensam que a convenção é maior que a igreja. A convenção não existiria se não fossem as igrejas locais. Mas nosso tempo está... Tenho 3 minutos agora. Nossas instituições estão para servir a denominação. A igreja local é maior do que a convenção. E aqui eu quero antecipar, eu sou batista por convicção e escolha, sei das nossas falhas, amo a nossa denominação, da qual escolhi fazer parte, e uma das razões deste amor é talvez a maior característica da eclesiologia batista, é a liberdade. Nós somos diferentes, mas somos iguais. Outro dia, conversando com a minha esposa, ela falou, é interessante, você vai em qualquer lugar do Brasil, numa igreja batista da convenção, ela pode ter diferença de liturgia, pode ter parede preta, parede branca, que agora o pessoal fica também em umas discussões que não tem sentido. Mas uma das características principais das nossas igrejas é a palavra, é a comunicação da palavra. Hoje, na minha percepção, para a gente enfrentar essa questão do nosso país, do nosso estado de São Paulo, onde nós temos uma desigualdade social imensa, onde nós temos pastores que têm que trabalhar, quando eu falo trabalhar fora, porque o pastor local também trabalha bastante, mas aquele que tem a escala fora e depois à noite tem que cuidar da igreja. Eu creio que uma das formas que a gente pode mudar esse quadro é plantando igrejas novas, mas também revitalizando igrejas. Ajudando a revitalizar igrejas. Nós temos hoje igrejas, o Alípio pode falar isso com mais propriedade do que eu, mas lá na minha região nós temos pelo menos 3 igrejas que estão com menos de 30 membros. Como uma igreja com menos de 30 membros pode sustentar um pastor? E aí eu quero terminar dizendo o seguinte, lamentavelmente, eu vejo a nossa eclesiologia meio que um monstro do Frankenstein. Pode parecer pesado essa minha leitura, mas o que vejo é que estamos num processo de autoimplosão. E quando eu falo essa autoimplosão, que é da seguinte maneira, eu não vou me intrometer, mas também não vou participar. Eu quero ver o circo pegar fogo, eu quero ver o Alípio resolvendo todos os problemas, e eu não vou me envolver com isso. Mas eu penso que o caminho para revertermos isso é lembrarmos das nossas raízes e pensarmos, por que eu sou batista? E por que eu estou na denominação batista? Como podemos mudar esse quadro? Que eu estou me prendendo aqui apenas à questão eclesiológica. Penso eu que começa com as associações estando mais próximas das igrejas locais. Penso eu que passa pelos púlpitos, onde devemos ensinar o respeito, o cuidado com o próximo e o respeito também pela nossa denominação. Porque hoje tem muitos pastores que estão na denominação, mas não estão envolvidos na denominação. Porque eu penso, a gente tem um problema. A melhor forma da gente resolver o problema é procurar se envolver no problema e trazer soluções. Termino dizendo o seguinte, ser batista implica viver em unidade e aceitar a diversidade.
E quando digo isso, não estou falando de abrir mão dos princípios, mas de aprendermos novamente a conviver com as diferenças teológicas. E aí, vou com a frase de um nordestino, cabra bom, Ariano Suassuna, que ele diz o seguinte: o otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Eu prefiro ser bom mesmo, é ser um realista esperançoso. Eu sou um realista esperançoso. Eu sei que nós temos uma realidade complicada, mas que eu tenho esperança que a gente pode mudar essa realidade. Amém? 20 minutos.